Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e vamos à solução da questão 11 da lista 5.1 de exercícios de algoritmo, que é a lista que trabalha com laços com teste no início, o nosso enquanto, né? Que aqui em Java a gente usa o comandinho while. Elaborar um programa que apresente o valor de uma potência de uma base qualquer, variável b, elevada a um expoente qualquer, variável e, ou seja, de b elevado a e, sem usar o math pool. Bom, essa é uma questão onde eu vou precisar perguntar valores para o usuário. Estava em falta até aqui, né? E apareceu agora, uma questão que a gente tem que pedir valores para o usuário. Então, eu tenho que perguntar para o usuário qual é o valor da base da potência e qual é o valor do expoente da potência. Então, por exemplo, se o usuário quiser fazer 3 elevado ao quadrado, a base ele vai ter que me dizer que é 3 e o elevado ao quadrado ele vai ter que me dizer então que o expoente é 2. É isso que a gente vai ter que perguntar. E como é que eu vou fazer, então, a lógica aqui dessa questão, né? Aonde está a repetição disso, né? Enfim, normalmente os meus alunos não enxergam esse detalhe. Onde acontece a repetição? O que eu vou fazer aqui? Se fosse para usar o mathpool, era simplesmente perguntar a base e o expoente e jogar na função e acabou. Não tinha repetição, não tinha nada, ele ia dar a resposta para a gente, né? Como não é para usar mathpool, a gente tem que justamente lembrar de como é feito um cálculo de potência. O cálculo da potência é a repetição. Se eu tenho que fazer um valor elevado, por exemplo, à quarta potência, isso quer dizer que esse valor vai ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. É aí que está a repetição. No expoente é que está a repetição. Então, vamos devagarzinho aqui. Eu vou criar algumas variáveis. Eu vou usar double por um critério aqui simplesmente de espaço, porque as variáveis int têm um espaço menor do que o double. E às vezes a pessoa, na hora de responder um valor aqui, ele responde que quer levar um número alto a uma potência astronômica aqui, e aí não cabe no espaço do int e dá erro. Só por isso, tá bom? Mas a lógica em si, tanto faz ser int ou double. Então eu vou criar as variáveis conforme ele mesmo já sugeriu os nomes, b e e. Para começar, eu vou fazer só essas duas. E vou fazer a entrada de dados. Então, para a variável b, o nosso famoso teclado, ponto, ler double nesse caso, porque eu criei como double, né? Se fosse int, seria ler int, informe o valor da base da potência. Vou botar assim. Seguido da entrada de dados para a variável e, onde eu vou pedir informe o valor do expoente da potência. Potência. Eita, potência. Maravilha. Então, estou ali com as duas entradas de dados. O que a gente precisa, então, perceber? Se o usuário, de novo, se ele me responder 2 elevado a 5, botou 2 para a base, 5 para o expoente, isso quer dizer que eu vou ter que pegar o valor 2, que é a base, e multiplicar por ele mesmo 5 vezes. Isso é a repetição. O expoente é a repetição. Então, eu vou precisar de uma outra variável. Vou criar aqui em separado. Eu vou criar ela com o nome de cont, que vai ser o nosso contador. Esse contador, eu acredito que a gente pode começar ele valendo 1, se for o caso, daqui a pouco eu mudo, tá bom? Quando a gente fizer os testes ali no final. Esse contador vai ficar aqui no meu enquanto o meu contador for menor ou igual ao expoente. Tem um espaço aqui desnecessário. Ué, não entendi por que menor ou igual ao expoente. De novo, se o usuário me falar 2 elevado à quinta, o meu contador começa valendo 1 e ele vai para 2, 3, 4 e 5. Porque eu vou precisar pegar o 2 e multiplicar por ele mesmo na quantidade de vezes que eu tenho no expoente. Como o expoente é uma variável, então o contador tem que ir de 1 até esse valor da variável. Eu não sei que valor é, mas eu sei que tem que ir de 1 até ele, tá bom? Então, vou abrir uma chave ali, vou dar Enter. Aqui está o fim do nosso laço, fim do while. E para variar, né, como sempre eu faço, ali no final você deve fazer o incremento da variável contador. Então o nosso conte mais fica ali no fim, antes de fechar o laço, tá bom? Conte mais que é a mesma coisa que conte recebe conte mais 1. Bom, então já estou ali com o meu laço indo de 1 até o valor que eu tenho no expoente. Eu preciso então fazer a conta, que é pegar a base
e multiplicar por ela mesma a quantidade de vezes que a potência pediu, no caso, que é a quantidade de vezes do elevado ali, né? Isso eu também vou conseguir usando um outro recurso que a gente já conversou aí no passado, que é a variável acumuladora. Essa variável acumuladora, ela faz o papel de pegar valores que passam por outras variáveis e ir acumulando isso, seja numa soma ou numa multiplicação, ou até mesmo numa divisão ou subtração. A lógica é a mesma, apesar de não estar acumulando, vai estar desacumulando, vamos dizer assim, né? Mas a lógica é a mesma, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, vou criar essa variável aqui. Como as variáveis que eu criei, que estão envolvidas na conta, são double, eu vou criar a minha variável também acumuladora como double, porque não é legal você misturar tipos numa conta, tá bom? Então, essa variável eu vou chamar de potência, ela é uma variável acumuladora. Vou fazer o seguinte, para ficar uma lógica mais clara aqui, eu vou criar uma outra linha também como double, mas só para poder chamar de potência e colocar aqui esse comentário dizendo que isso é uma variável acumuladora, para não dar confusão visual aí para você, mas é claro que você no seu pode colocar na mesma linha, tá bom? Variáveis acumuladoras devem começar sempre valendo um valor inicial, não pode começar sem valor algum. Se a conta em que ela vai ser envolvida é uma conta de soma ou subtração, ela deve começar valendo zero. Mas nesse caso ela é envolvida numa potência, que é um cálculo de multiplicação, então ela deve começar valendo 1. Esses são 0 e 1 são os elementos neutros dessas respectivas contas. Esse é assunto da matemática antiga, eu também já conversei isso nas outras questões que a gente já fez, já fui mais explicativo nesse ponto, tá bom? Então agora eu já estou passando mais adiantado. Tem que ter um valor inicial e normalmente a gente usa esses elementos neutros. 0 para soma e subtração e 1 para multiplicação e divisão. Nesse caso é uma multiplicação que ela estará envolvida. Lá dentro do meu while, eu preciso trabalhar a potência, que é o cálculo que será feito, e ele será feito da seguinte forma. Normalmente uma variável acumuladora, a lógica dela é a variável recebe ela mesma, calculada em função de outra, que nesse caso é uma multiplicação, em função de quem? Da base. Como assim da base? Porque a minha necessidade aqui é pegar um número e elevar ele a outro. Então, por exemplo, 2 elevado à quinta, na verdade é um cálculo que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes ele mesmo 5 vezes. Então a potência sempre será o número da base, que é ele que tem que ser multiplicado por ele mesmo, na quantidade de voltas que eu tenho aqui nesse laço. Então, se fosse 2 à quinta, seria 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Cada vez que esse laço passa, a potência multiplica por 2, se o usuário respondeu 2, tá bom? Guarda a resposta em potência mesmo. Na próxima volta, a potência pega o valor que ela já tinha, multiplica novamente por 2 e guarda nela mesma. Isso é um papel de uma variável acumuladora, tá bom? No final, eu tenho que dizer quanto deu esse cálculo, correto? Então, vou fazer aqui o seguinte, sysalт, Ctrl espaço, e vou fazer a explicação ali bonitinha, assim, ó, base, vou concatenar com elevado a, e aí vou botar o expoente, concatenar com a variável do expoente, vou voltar com o texto para escrever o símbolo do igual, e vou concatenar novamente com a minha variável potência. Vamos ver se a gente vai precisar fazer algum ajuste ou se já está dando certo tudinho aí. Vamos executar. Vou botar aqui 2 como base e 3 como expoente. Então eu quero 2 ao cubo. 2 ao cubo está dizendo que é 8, né? E é isso mesmo, 2 vezes 2, 4, vezes 2 novamente, 8. Então está certo, deu certo. Está funcionando corretamente. Ele exibiu o ponto zero no final porque eu criei como double, né? Eu fiz isso porque às vezes as pessoas, na hora de fazer testes, colocam valores assim, ó, 45, 54 como base, 20 como expoente, isso dá um número astronômico, e esse número não cabe numa variável int. Aí dá erro, aí a pessoa fica achando que errou no exercício. Não errou, ela errou simplesmente porque não cabe a resposta numa variável int. Em double isso cabe. Só que não é legal você testar com valores altos assim, porque você não sabe se isso está certo, né?
É legal que você teste com valores pequenos para que você possa fazer essa conta de cabeça e aí consiga verificar se deu certo mesmo a lógica que você aplicou. Se deu certo para um valor pequeno, vai dar certo para qualquer valor, tá bom? Então, mais uma questão concluída. Ok, obrigado e até a próxima.